Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, ao cronograma dos residentes aqui da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, no setor de diagnóstico por imagem. Meu nome é Leonardo Furtado Freitas, sou neuroradiologista, médico colaborador aqui da instituição, e agradeço o convite de todo o departamento, em especial o Vitor, o Stênio, o Danilo, o Tibana, o Dr. Carrete, Nitamar, o Dr. Marcos Idagawa, tá bom? Todo mundo aí que compõe o time. O assunto hoje que a gente vai falar é como interpretar a perfusão por tomografia num contexto de isquemia recente, tá bom? Vai ser só nesse contexto de isquemia. Em outro momento a gente vai falar sobre tumor, porque são temas muito distintos e ia ficar muito longo se a gente fosse falar tudo junto aqui, tá? Então a aula vai ser perfeita e a gente vai enxugar, falar bastante do assunto hoje, vamos enxugar tudo que tem para discutir, sempre com enfoque bem prático, tá bom? E até é bom que a aula está sendo gravada, de modo que a gente não tem um tempo muito fixo aqui para a gente discutir, a gente vai poder falar com calma, todos os conceitos, várias vezes, para vocês fixarem o assunto, e se mesmo assim persistirem dúvidas, podem me encontrar aí na instituição, me perguntar, eu estou à disposição, tá certo? Então vamos começar? Antes de entrar propriamente dito no tema, eu resolvi abordar da seguinte forma. É um jeito que eu sempre falo para os residentes. Quando vocês estão fazendo um Doppler de carótida, por exemplo, a última coisa que a gente faz no Doppler é jogar o Doppler e estudar as ondas, enfim. Então, primeiro a gente vai avaliar o exame no modo B, correr todas as imagens nos cortes axiais e longitudinais, jogar o Doppler colorido e depois o Doppler pulsado e as ondas, né, propriamente dito. Aqui, na perfusão tomografia, eu queria que vocês tentassem seguir o mesmo raciocínio. Ou seja, um paciente que chega com protocolo stroke, que vai fazer perfusão, anjo, átomo sem contraste, a última coisa que vocês vão olhar são os mapas de perfusão. E já já vocês vão entender por quê, tá? Então, um passo a passo que eu sugiro a vocês é, primeiro, abrir as imagens sem contraste, excluir a hemorragia, tanto extraaxial quanto intraaxial. Depois, rodar as imagens de anjo com o olho fixado num único objetivo. Ver se tem algum vaso ocluído ou com uma estenose significativa. A partir daí, olhar as colaterais e depois disso é que vocês vão avaliar os mapas de perfusão. Por quê? Para vocês minimizarem ao máximo os pitfalls, os erros, as armadilhas que a gente tem nesse contexto. Tá bom? Então eu vou começar com alguns slides que se referem a um artigo da Radiographic sobre isso, pitfalls na perfusão, pseudopenumbra, tá? Então, a gente tem aqui alguns mapas de perfusão, vocês veem que tem uma certa assimetria de um lado com o outro, principalmente aqui nesse primeiro mapa. Nada mais é do que o paciente tem uma placa, uma estenose importante, crítica aqui nas bifurcações carotídeas, principalmente do lado esquerdo, comprometendo a hemodinâmica do sistema carotídeo desse lado. E isso faz com que a gente, erradamente, se olhar só a perfusão, interprete isso como uma penumbra, numa possível oclusão intracraniana. Então, aqui é uma repercussão de doença cervical carotídea, tá bom? Um outro exemplo de assimetrias perfusionais aqui nos lobos occipitais, um paciente que tem uma PRES, né, uma síndrome de vasoconstricção cerebral reversível, vejo que na difusão não tem nenhuma alteração. Mais uma vez, do lado direito, aqui na região temporoinsular, porque o paciente tem uma hemorragia subaracnoide de convexidade, não tem nada na difusão, e a gente sabe que esses pacientes eles fazem alteração da vasorregulação cerebral vascular, com alterações perfusionais regionais, fazendo também a simetria desses mapas. Mais uma vez, o lado esquerdo com a simetria, no paciente que tem tudo pérvio, vejo aqui não tem nenhuma oclusão importante, mas simplesmente porque foi posicionado torto na máquina no momento da aquisição, tá? E aqui no lobo occipital esquerdo, mais uma assimetria por conta de alterações da embriologia, uma persistência do padrão fetal do lado direito e uma origem normal do segmento P1 no topo da basilar do lado esquerdo, cursando com essa assimetria perfusional. Então esse é o artigo que eu mencionei para vocês. Por isso eu insisto em passar isso como primeira mensagem. Olhem os mapas de perfusão só por último, tá? Mas no contexto de AVC eu tenho que olhar tudo muito rápido porque o médico tá insistindo nisso comigo, o neurointensivista, o neurointervencionista. Justamente, pessoal,
Se vocês tiverem um algoritmo de avaliação, de acordo com o que eu sugeri para vocês, vocês vão errar menos, vão ficar menos em dúvida, e aí vocês vão laudar isso mais rápido e mais correto, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. A importância da perfusão, ele depende de alguns cenários de pacientes em stroke. Eu não vou entrar muito nesse mérito de algoritmo, de fluxograma, mas, sem dúvida nenhuma, ele ajuda o plantonista a detectar um infarto recente. Por quê? A gente sabe que os sinais mais precoces na tomografia sem contraste, eles são sutis, né? Nem sempre eu tenho sinal da artéria hiperdensa, nem sempre eu tenho apagamento de sulcos, eu tenho hipoatenuação muito evidente no exame. Então, para vocês terem uma ideia, o exame da tomografia sem contraste, a sensibilidade é de 20% na detecção dessas isquemias menor que 3 horas. Quando a gente faz a perfusão, por conta da maior sensibilidade dos mapas hemodinâmicos, isso fica muito mais fácil de ser detectado, então com certeza ajuda o plantonista, que em geral não é um radiologista especialista, não é um radiologista sênior, é alguém que está em formação e pode, de repente, deixar passar algum sinal mais sutil, tá? Aqui eu vou falar para vocês mais para frente desse conceito, vamos pular aqui por enquanto, de modo que quando a gente faz a perfusão, eu praticamente triplico essa sensibilidade, eu me arrisco a dizer que é muito maior esse aumento da acurácia do exame, tá bom? Eu consigo, através da perfusão, afastar o diagnóstico de uma isquemia hiperaguda, não aquelas lacunas isquêmicas pequenininhas, porque não é o intuito do exame, mas oclusões de grandes vasos, tá bom? Eu consigo definir o que é core, ou seja, um tecido potencialmente inviável, sequelar, do que é penumbra, um tecido potencialmente salvável. E aqui o contexto muito importante é aqueles cenários de wake-up stroke, ou seja, os pacientes que acordam com déficit. Cada vez mais a nossa tendência é considerar o ictus, né, o tempo de déficit quando o paciente acordou. A gente sabe que a isquemia é um fator que faz com que esse paciente acorde, então não mais considerar como o delta T, o tempo em que ele foi visto por último saudável. Isso faz com que muitos pacientes percam a janela do trombolítico e da trombectomia mecânica, tá bom? Sem dúvida, a gente diminui a variabilidade interobservador, ajuda melhor, então, a selecionar esses pacientes que vão se beneficiar da reperfusão precoce, e eu consigo estudar várias variáveis hemodinâmicas que a gente vai ver em sequência. Olha esse exemplo para vocês verem, um paciente idoso, no terceiro PO de revascularização, rebaixamento do nível de consciência, e teve um quadro de hemiplegia súbita do lado esquerdo. Se a gente olhar com rápido, né, ou olhar menos treinado, o que vai chamar a atenção é essa sequela de isquemia na convexidade temporo-parieto-occipital esquerda, aqui demonstrada, no território de fronteira vascular arterial externa posterior. Na verdade, isso aqui é uma área crônica, né, pessoal? Uma área que está bem preta, bem hipotenuante na tomo. É uma área sequelar de encefalomalacia barragliose. E, na verdade, se a gente for ver, olha onde era a alteração, para vocês verem, uma oclusão praticamente completa da cerebral posterior direita, comprometendo o tálamo e a face mesial temporo-occipital deste lado. Se a gente voltar retrospectivamente, a área isquêmica sutil precoce já estava aqui, já dava para a gente detectar uma discreta perda da distinção córtico-cortical com a hipoatenuação, mas que talvez no olhar de um plantonista geral, com menos experiência, passasse batido, tá? Então, essa análise retrospectiva que eu falei para vocês, com a janela mais estourada e com a janela mais aberta, e tinha um trombo aqui no segmento P1 do lado direito, onde eu estou aqui com a setinha, tá bom? Outro caso, um paciente com afasia e hemiplegia direita súbita há 2 horas, então eu vou procurar alguma coisa do lado esquerdo. Vejam que dava a ideia de ter uma hiperatenuação aqui na bifurcação da cerebral média, uma questionável também hipoatenuação frontoinsular do lado esquerdo, comprometendo os giros curtos e os giros orbitários posterior e lateral. Mas o paciente foi para a difusão, para a ressonância praticamente em seguida de ter feito a tomografia, não tinha nada na difusão, depois esse déficit ele se reverteu, então na verdade aqui são alterações artefatuais que muitas vezes podem acontecer nas proximidades da base do crânio, tá bom? Principalmente aqui
na porção basal do lobo frontal. Esse caso não tinha contraste para a gente confirmar se isso aqui era uma oclusão verdadeira então ou não, que também limita a avaliação, tá certo? Então, isso tudo para a gente estudar, entender melhor e poder dar o laudo cada vez mais rápido e assertivo, porque a gente sabe que tempo é cérebro, mas mais do que isso, o conceito mais moderno da gente entender é que mismatch é cérebro. E o mismatch, pessoal, ou seja, a diferença entre core e penumbra, a gente sabe hoje que um dos principais fatores, ele é genético, ele é individual de cada pessoa, dado por colaterais. E essa rede de colaterais leptomeningeas, ela é, vamos dizer assim, formada, né, autografada embriologicamente, como o próprio nome diz, ao nascer. Então, isso explica por que o desfecho de pacientes com idades semelhantes, com oclusões parecidas, pode ser tão diferente nos mapas de perfusão e nos mapas de difusão na ressonância, porque um grande item nesse cenário todo são as colaterais, que são dadas geneticamente, tá? Então, para a gente entender, essa é uma formulinha dos parâmetros, a gente tem que entender que o volume, ele é dado pelo produto do fluxo e pelo tempo, tá bom? Aqui eu vou explicar nesse próximo mapa que é mais fácil. Então, vejam, numa situação de homeostase, em que não tem nada acontecendo, eu tenho os três parâmetros estáveis, e aqui na setinha, nessa linha tracejada, quando eu tenho um fator de oclusão vascular, ou seja, algum vaso que está irrigando o parênquima, ele entupiu, não consegue mais levar sangue para aquele parênquima. Qual que é o mecanismo primeiro que o cérebro tem de tentar manter a sua homeostase sanguínea? Ele dilata os vasos ao redor, os vasos remanescentes. O que faz essa vasodilatação? O tempo de trânsito médio, o MTT, ou Mean Transit Time, ele se eleva. Para quê? Para fazer com que o sangue consiga perfundir aquele tecido o melhor tempo possível para extrair o oxigênio a partir daí, tá bom? Então, essa vasorregulação, essa vasodilatação, ela é compensatória, tá certo? De modo que no início, mesmo com o fluxo sanguíneo reduzido por conta dessa redução dessa oclusão vascular, o volume ele pode até aumentar um pouquinho no início. Mas se o vaso continuar ocluído, esses mecanismos eles vão sofrer uma estafa, eles não vão mais conseguir manter o volume sanguíneo normal, isso passa a reduzir. E aí, a partir daí, então, que é o que vai diferenciar a gente da penumbra do core isquêmico, tá certo? Então, de modo que a gente pode ter alguns cenários a depender de como alterados estão esses parâmetros. Então, no estado normal, eu tenho ou MTT ou TTP, que é o Time to Peak, ou Time to Drain, a depender do software de vocês. Estável, volume estável, fluxo estável. Quando eu tenho uma hiperemia benigna, por exemplo, um inchaço cerebral num paciente que operou recentemente, um pós-ictal, eu posso ter o tempo de trânsito aumentado, posso ter o volume até aumentado, sem alterações significativas no fluxo. Mas quando eu tenho uma oligoemia, seja ela um core ou uma penumbra, aí eu posso começar a ter sintomas. Comum a ambos, o fluxo está reduzido e o MTT está aumentado, como eu falei para vocês. É o primeiro mecanismo compensatório que o cérebro lança mão. E se ele continuar conseguindo suprir a necessidade energética, metabólica daquele tecido, mantendo o volume igual ou até mesmo um pouquinho aumentado no início, tudo bem, entre aspas, né? Vai ser aquele mecanismo de penumbra que, se não corrigido a tempo, vai acabar evoluindo para o core isquêmico. E aí o grande diferencial nos mapas de perfusão é o valor aqui do comportamento do volume, tá bom? Já já a gente vai entender isso melhor, não se preocupe, a gente vai repetir isso várias vezes até o fim da aula. Então, para vocês acostumarem o olho nos mapas normais, aqui estão o fluxo, o volume, o time to drain, o time to peak e o MTT. Percebam, os mapas eles têm que ser relativamente simétricos. E olhem, a substância branca, ela é menos perfundida do que a substância cinzenta periférica, que é o córtex, e a substância cinzenta profunda, que são os núcleos da base. Por quê? Por conta da sua maior demanda metabólica, tá bom? Então, vamos conceituar
alguns parâmetros hemodinâmicos. Primeiro, que é o core isquêmico, que eu já falei para vocês, é aquela isquemia irreversível, que não tende a se beneficiar das terapêuticas. É a área que a gente conhece como infarto, tá bom? Como é que ela se comporta? Sempre tempo de trânsito aumentado e o CBF e o CBV reduzidos, tá? Então vejam, tempo de trânsito aumentado em praticamente todo o território superficial e profundo de irrigação da cerebral média direita e o fluxo e o volume reduzidos, tá bom? Se vocês observarem, tem uma sutil hipotenuação nessa região, mas é difícil porque é uma isquemia hiperaguda, tá certo? Mas, em geral, essa correlação com a tomografia computadorizada sem contraste, ela se faz bem. O que eu estou querendo dizer com isso? As áreas que a gente conseguir caracterizar, estourando, fechando bem a janela, mais ou menos cerca de 30 unidades Hounsfield de parâmetro, tá? E a gente conseguir caracterizá-las como hipoatenuante, em geral, isso é o core isquêmico. A área de penumbra a gente não consegue detectar na tomografia sem contraste, geralmente, tá bom? Vou passar isso aqui. Penumbra. Penumbra é aquela área que está sofrendo com a hipoperfusão, mas ainda é uma isquemia funcional, ela é potencialmente salvável. Como é que eu vou diferenciá-la nos mapas em relação ao core? O MTT também vai estar alto, o CBF vai estar baixo, mas esse mecanismo compensatório, ele ainda vai conseguir manter o volume estável, ou às vezes um pouquinho aumentado, inclusive, tá bom? Então aqui, o MTT aumentado, o fluxo baixo, mas o volume relativamente estável, tá? E eu não vou caracterizar essa área na tomografia sem contraste, mesmo fechando bem a janela, tá bom? Então, o mismatch nada mais é do que a diferença entre o que é potencialmente salvável, que é a penumbra, do que é core isquêmico, que é a área mais já irreversível, tá bom? Eu deixei isso aqui no slide para relembrar vocês a janela de trombose, atualmente cerca de 4 horas e meia, e um conceito que a gente tem que lembrar que não é porque o vaso ele foi recanalizado que o parênquima foi reperfundido. Então, são conceitos diferentes, tá? E a gente tem que estudá-los em várias sequências, ou na toma ou na ressonância, mas a gente tem que saber isso. Muitas vezes, o edema tissular do parênquima, ele é tão grande, que mesmo aquele vaso que foi recanalizado, o edema no parênquima é tão grande que não consegue deixar chegar o fluxo sanguíneo ali, e o parênquima pode não ser reperfundido, tá bom? Esse é um conceito paradoxal, e principalmente quando a gente está aprendendo isso no início, na formação dos fellows, do residente, que é, eu estou avaliando um paciente com um quadro de stroke, e o mapa de perfusão está me mostrando parâmetros ao contrário. É difícil a gente entender. E tão é difícil que ainda não é realmente tão compreendido. Já já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Ó. O que é a hiperperfusão pós-isquemia? Ou ela pode se dar porque teve recanalização, ou mesmo não tendo recanalização, mas a perda da autorregulação vascular é tão grande que mesmo um parênquima não funcional, ele está muito hiperperfundido. E a gente ainda não entende ao certo ainda se isso é bom ou se isso é ruim. Por quê? Eu reperfundir um parênquima, eu ainda manter uma perfusão normal ou ainda alta de um parênquima que não é funcional, que já está com processo inflamatório, com radicais livres, com lesão endotelial, isso não é bom. Isso aumenta o meu potencial de edema vasogênico, isso aumenta o meu potencial de transformação hemorrágica. Então, os mapas perfusionais são o contrário do que eu falei para vocês. O MTT vai estar baixo, o CBF e o CBV vão estar altos, e eu vou finalizar esse slide aqui com a interrogação, que é para passar essa ideia para vocês. Ainda que no início a gente tenda a achar que isso é bom, talvez não seja bem assim, e alguma literatura, alguns artigos ainda não sugerem que a gente inclua essas áreas como áreas de core isquêmico, para vocês terem uma ideia. Olha como isso é louco, tá bom? Então vejam, paciente com stroke, tem uma área aqui já com restrição, tem uma área pretinha na toma, que eu falei para vocês, que bate com o core, e eu faço os mapas perfusionais, o MTT ele é baixo, o fluxo e o volume são altos, estão vendo? Aí eu posso tender a pensar que isso é bom, que eu estou conseguindo hiperperfundir um parênquima, etc. Mas eu estou hiperperfundindo um parênquima que já morreu, tá certo? E olha o que aconteceu no controle, aumento do edema e principalmente transformação hemorrágica lobar, com hematoma intraparenquimatoso, tá certo?
Então, não encarem isso como uma coisa boa, não, tá? Na verdade, a maneira mais correta é justamente a gente pensar que a perda da autorregulação vascular foi tão grande a ponto de o cérebro estar, entre aspas, perdendo tempo, perfundido um tecido que já morreu, tá bom? Encarem dessa forma que eu acho que é mais fácil a gente entender. Aqui são alguns artigos a respeito disso. Então, vejam, uma isquemia aqui no cerebral média direita, e o núcleo da base, ele está hiperperfundido, estão vendo? Olha o que aconteceu no controle. Ele também entra como core, tem edema citotóxico, potencialmente irreversível, tá certo? Mais um caso para vocês verem, uma alteração na cerebral média, com hiperperfusão nos núcleos da base deste lado, e no controle também evoluíram para áreas isquêmicas, tá? Então, joia, esse era o conceito de hiperperfusão. Mais um exemplo, alteração na cerebral média, hiperperfusão nos núcleos da base, e no controle também isquemiou essa região. Aqui um exemplo prático nosso para vocês verem, ó. Alteração na cerebral média, do lado esquerdo, hiperperfusão profunda, comparem desse lado com o lado contralateral. Esse era um caso, olha que estranho, não evoluiu para a área de isquemia, tá bom? Para vocês verem que o entendimento disso, ele é difícil mesmo, a gente não consegue prever quais pacientes vão evoluir também para áreas de isquemia, quais não vão, mesmo tendo essa alteração de hiperperfusão que eu mostrei para vocês, tá certo? Mas na prática, os artigos colocam isso, a maioria dos casos que eu acompanhei também, acabam evoluindo para isquemia nessas regiões, tá certo? Agora a gente vai ver alguns exemplos, e à medida que formos vendo os exemplos, a gente vai fixando esses conceitos de outra forma, mais fácil, tá bom? Paciente jovem com cefaleia, alteração visual súbita, uma oclusão aqui no segmento P2 proximal. Vejam aqui o trombo no gradiente eco na ressonância, as áreas de isquemia recente com edema citotóxico no tálamo, na cauda do hipocampo, na face mesial occipital, e uma impregnação cortical giriforme por disfunção da barreira hematoencefálica, já então no estágio subagudo. Quando eu faço os mapas de perfusão, o MTT está reduzido, o CBF e o CBV estão aumentados. Então, um exemplo prático nosso de hiperperfusão pós-isquemia, tá bom? Vejam esse outro exemplo, paciente masculino idoso com afasia de expressão. Eu já tenho que pensar a afasia de expressão em comprometimento da área da linguagem. Aqui a gente vê uma alteração temporal, né, na área de Wernicke. Vejam aqui na coronal, no axial, na sagital. E eu faço a perfusão, o TTD, o MTT está aumentados, principalmente o tempo de trânsito. O fluxo, ele está aumentado um pouquinho e o volume também está um pouquinho aumentado. Tá bom? Também é um conceito de hiperperfusão pós-isquemia, ainda que não esteja tão reduzido o tempo de trânsito, mas o volume e o fluxo estão aumentados, tá certo? Muita gente pergunta no início também em relação a medidas quantitativas. E quando eu respondo que na prática eu não faço, ou faço quase nunca, geralmente o pessoal se espanta, né? Porque quando a gente começa a ler nos artigos, sempre tem o ROI de um lado com o outro, fica falando muito em parâmetros de MTT, 6 segundos, RCBF de 30%, CBF menor que 25%, CBV menor que 2%. Isso tudo tá certo, pessoal, são conceitos que a gente tem que ter ideia de quantitativo, mas vocês viram que até agora, todos os casos que eu mostrei para vocês, a gente interpretou tudo só com análise visual, e na prática é assim que a gente faz. A não ser que a gente tenha muita dúvida de alguma nuance sutil, a gente coloca o ROI para corroborar o que a gente está pensando, mas na prática não precisa, e vocês vão entender e concordar por quê. Tá? Um conceito que a gente tem que saber, mas que eu acabei de falar para vocês que a gente acaba não usando na prática, mas eu vou falar porque tem que passar esses valores para vocês, para a gente considerar uma área de penumbra, o MTT dela tem que ser 1,45 vezes maior em relação ao parênquima do outro lado, e para a gente considerar uma área de core isquêmico, o MTT geralmente ele é maior que 6 segundos, o CBF relativo, ou seja, de um lado com o outro, é menor que 30%, o CBF é menor que 25 ml por 100 gramas de tecido por minuto, e o CBV menor que 2 ml por 100 gramas de tecido, tá?
Essa é uma tabelinha que eu gosto de deixar também para vocês terem uma análise graduada da hipoperfusão, que é em relação ao fluxo, tá? Um cérebro normalmente perfundido, o fluxo dele varia entre 45, 110, ou para ficar mais fácil de memorizar, entre 50 e 100 CBF, tá? Oligoemia entre 20 e 50, penumbra entre 10 e 20, e o infarto menor que 10. Então, vocês vejam, entre esse slide e o anterior, por exemplo, já tem alteração a depender da literatura, né? Aqui a literatura que eu peguei coloca 25, essa outra aqui coloca 10, tá? Mas essas diferenças matemáticas não são tão importantes. De novo, vou insistir nisso, tá certo? E o volume é, em geral, 2, tá? Como eu falei no slide anterior. CBV de 2, a gente considerar infarto. Tanto é verdade que eu fiz questão de deixar essa transcrição do artigo, que ele favorece o uso dos valores relativos, ou seja, subjetivos, em relação aos valores absolutos, ou seja, numéricos, tá bom? E um que ele destaca é esse que eu acabei de falar, do CBV menor que 2, tá bom? Então, eu costumo brincar que o CBV, termina com V, é o que vai falar a verdade para a gente nos mapas de perfusão, quando eu quero diferenciar a penumbra do core, tá bom? Aqui é um outro artigo que ele foca em relação ao aspects, mas levando em consideração a perfusão também. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui na discussão com vocês, tá bom? Eu vou fazer uma discussão bem mais prática. Mais uma vez, são mapas em relação a valores numéricos, eu vou passar essa parte. Eu queria, esse conceito é legal de vocês entenderem, que é, além da gente estudar os mapas que vocês viram até agora, ou seja, MTT, CBF e CBV, tem um mapa muito legal que às vezes a gente usa na prática, que é o mapa de permeabilidade capilar, tá bom? Esse mapa, aí agora eu vou falar a experiência que eu tenho com os softwares que eu sou acostumado a ver. Se vocês forem processar o exame na Workstation, no software de isquemia, ele pode não te dar esse mapa, que é o mapa de permeabilidade capilar, tá bom? Mas se você processar o exame no software de tumor, lá sim você vai conseguir ter acesso a esse mapa de permeabilidade, tá bom? Mas o que tem a ver esse mapa, Léo? Eu não estou entendendo como é que eu vou juntar isso nesse conceito de stroke. Vamos lá, pessoal. Vocês têm que lembrar, toda vez que o paciente tem um cérebro sob isquemia, só isso já é um fator responsável por alterar a permeabilidade capilar daquele tecido, tá bom? Esse paciente ainda, ele é submetido à trombólise, ao trombolítico endovenoso, que por si só também já induz a expressão de uma protease que aumenta a lesão endotelial. E, se tudo der certo, o vaso ele vai se desobstruir, o parênquima vai conseguir ser reperfundido e a reperfusão também leva a uma injúria de reperfusão. Então, tudo isso somado, a gente vai ter lesão vascular endotelial potencializada. E por que isso é importante de eu ter uma ideia? Porque isso pode predizer o edema maligno, ou seja, muito grande, e maiores riscos de transformação hemorrágica, tá certo? Então, se vocês quiserem entender isso, minha sugestão também, façam um mapa de permeabilidade, tá bom? Aqui nesse exemplo da literatura foi feito, ó, e aonde tinha maior permeabilidade, né, o mapa mais vermelhinho, aqui no giro temporal superior e na ínsula, vejam, no exame de controle pós-reperfusão, foi justamente a área que teve a transformação hemorrágica, tá certo? Então, a gente consegue ter uma ideia e, às vezes, predizer aonde e quanto pode ter de aumento importante do edema e, principalmente, de transformação hemorrágica, tá bom? Veja esse exemplo, ó, masculino, 59 anos, hemiplegia súbita à esquerda. Eu vejo aqui já um apagamento sutil na ínsula, no núcleo lentiforme, na região opercular. Tenho aqui o sinal da artéria hiperdensa, né, na cerebral média direita. Faço os mapas de perfusão. Todo o território superficial da cerebral média direita comprometido. Mas vejam, ó, então vamos lá. Eu disse que o CBV é o mapa que fala a verdade, para a gente interpretar com o core isquêmico. E vocês vão ver que nos próximos exemplos, várias vezes eu fiz questão de deixar o valor numérico para corroborar o que a gente já tinha diagnosticado e interpretado nos mapas subjetivos, sem olhar os números, tá bom? Mas
para vocês verem que dá certo. Então, eu tenho aqui muita vasodilatação. Geralmente, os mapas de MTT e Time to Drain ou Time to Peak, eles são superponíveis aos mapas de CBF. E a diferença visual é o que vai me dar a penumbra e o core. Então, no mapa de volume, tá aqui, CBV. O que continuar escurinho é o core. O restante, que continuar igual, ou às vezes até mais aumentado, é a penumbra, tá bom? Então, vejam que visualmente já está tudo estudado aqui. Mas vamos lá, eu quero ver os valores. Então, você coloca o ROI na área suspeita do core, que aqui no caso é esse 1A. E vamos olhar aqui, ó, 1A. Eu disse que o CBV geralmente é menor que 2, e o CBF, a depender da literatura, pode ser 25, pode ser 10. Então, deu certo, estão vendo? E nesse caso, a gente fez também o estudo de permeabilidade, tá? Então, aqui nessa região onde está a maior alteração da permeabilidade, podemos colocar o ROI também, deu bem aumentado, praticamente o dobro em relação ao outro lado. Mais uma vez, mais uma vez. E o exame de controle, mais ou menos na área que a permeabilidade estava alterada, foi onde teve a transformação hemorrágica. Então, é aquilo que eu falei para vocês, para a gente predizer os locais de transformação. Esse é um caso de AVC, no território da cerebral anterior. Então, praticamente aqui a faixa frontoparietal, parasagital esquerda comprometida. Vejam que grande parte da área comprometida, ela está escurinha aqui no mapa de CBV, então é o core. O restante é penumbra, tá certo? Vamos lá, vamos colocar o ROI aqui no core. Aqui é o 2A. Então, 2A. CBV, 1.35, deu menor que 2, tá certo. CBF, deu em torno de 10, em torno de 20, também deu certo, tá vendo? Então, a gente acaba colocando para demonstrar, mas na prática é visual, tá? Tudo que vocês forem estudar em neuroradiologia, pessoal, quanto mais visual, quanto mais prático for a avaliação de vocês, melhor, mais rápido é e mais reprodutível, tanto intra quanto interobservador. E a gente também fez um mapa de permeabilidade, vejo nessa região bastante alterado, e no exame de controle foi justamente onde teve essa piora aqui do edema citotóxico, e no controle mais tardio, onde a gente teve a transformação hemorrágica, tá certo? Aqui para confrontar um mapa com o outro, bateu certinho a área de alteração da permeabilidade. Tudo bem? Vejam esse caso, ó, uma paciente feminina de 42 anos, tinha sensação de fraqueza no braço esquerdo há 4 horas, e também alteração visual. Era uma paciente complicada, tinha histórico psiquiátrico, uma perda familiar recente, o médico assistente estava até em dúvida se esse quadro isquêmico ele era real ou somatizado, de modo que esse foi o HD que chegou para a gente, entre AVE e transtorno psiquiátrico. Na tomografia sem contraste, difícil dizer alguma coisa, né? Se a gente forçar, talvez um questionável hipotenuação aqui lenticular, insular, opérculo temporal, e nos cortes mais basais, parecia que tinha um sinal da artéria cerebral média de hiperdensa aqui na bifurcação, o que foi comprovado e ainda de forma mais extensa no exame de angiotomo, uma oclusão proximal, né, no segmento M1, com pouca circulação colateral, confirmando então o diagnóstico de isquemia, que às vezes não é tão claro assim para o médico assistente, tá? E aqui nos mapas perfusionais, mais uma vez, tempo de trânsito bastante aumentado, superponível ao mapa de CBF, mas quando eu olho o mapa de CBV, aquela área lenticular, insular, cabeça do caudado, que estava muito difícil de ver no exame sem contraste, foram confirmadas já como sendo core isquêmico, então o restante tudo é penumbra. De novo, CBV menor que 2, então está tudo batendo. Alteração de permeabilidade, principalmente na profundidade cerebral. E no exame de controle, o paciente mexeu, mas deu para a gente ver que evoluiu para edema citotóxico e uma isquemia, então, potencialmente irreversível, justamente na área com alteração da permeabilidade, a transformação hemorrágica. Então, eu mostrei pelo menos acho que 3 ou 4 exemplos para vocês, que é um mapa que traz informação legal para a gente, e se vocês puderem, façam na prática também, tá bom? Deixa eu passar os próximos conceitos importantes, para a gente não perder muito tempo com teoria não prática. Aqui é legal, é o estudo da perfusão para a gente excluir stroke mimickers, tá bom? Então, olha esse exemplo, é um paciente jovem, homem, de 33 anos, com queixa de
anestesia e parestesia à esquerda, na face e no pescoço, depois foi para o braço, depois foi para a perna. Na tomografia sem contraste, nada nos chama a atenção. Quando eu faço os mapas de fluxo e volume, eles estão reduzidos, mas percebam que não segue um território vascular bem definido, pega uma parte de irrigação da cerebral anterior e da cerebral média, ou seja, não me parece uma oclusão vascular verdadeira, nada mais é do que uma migrânia complicada com alteração perfusional, tá bom? Um outro exemplo também, no mesmo cenário, difusão normal, flare normal, e o mapa de tempo de trânsito também pegando um pouco aqui de ramos distais posteriores da cerebral média, um pouquinho de artéria cerebral posterior, mas nada disso confirmado no flare, principalmente na ressonância, também um caso de migrânia complicada, que é um cenário frequente na rotina, tá, pessoal? Mais um caso, paciente jovem, mulher, com cefaleia latejante à esquerda e uma hemiplegia à direita. Se a gente tiver um olhar muito atento, mas é difícil, parece ter um discreto inchaço cortical, com um pouco menos de sulcos do lado esquerdo em relação ao lado direito. No T2 também, na difusão a gente não via nada, e a gente faz um mapa perfusional, bastante alteração da perfusão tissular, com redução do MTT e aumento do volume e fluxo sanguíneo cerebrais, também um outro caso de migrânia complicada, certo? E, por fim, uma outra entidade que pode ser um stroke mimicker, que é essa linfocitose com déficit neurológico. De novo, a gente vê que no flare não tinha nada, mas tinha bastante alteração perfusional, assimétrica em relação ao cérebro com outro, o exame de controle 3 dias depois isso se reverteu. Essa entidade ela é conhecida como linfocitose com déficit neurológico, tá bom? Mais exemplos, paciente masculino de 57 anos, com hemiparesia à direita, do lado esquerdo parecia ter o sinal da artéria hiperdensa, sinais sutis aqui de isquemia na região frontotemporinsular esquerda. A gente faz a perfusão, a gente confirma que tem uma área, principalmente no território superficial, de irrigação da artéria cerebral média esquerda comprometida, e o mapa de CBF superponível. No mapa de CBV, pouca alteração, talvez aqui na região opercular e subinsular, ou seja, seria a área de core, tá bom? 15 dias depois, a gente confirma que aquela área alterada foi a área de core e o paciente não progrediu para outras isquemias porque teve sucesso na recanalização, tá bom? Mais um exemplo, paciente também masculino adulto, com disartrites e de rima à esquerda. Essa tomografia era uma alteração 2 horas pós-ictal. Vejam, muito difícil a gente ver qualquer coisa aqui na tomografia sem contraste. Talvez aqui na profundidade cerebral, na perfusão, a gente tivesse alguma assimetria aqui na região tálamo capsular, estão vendo? Onde estou mostrando para vocês, mas muito difícil. E, de novo, eu reforço. A tomografia não tem obrigação, e a perfusão TC também não, de detectar lacunas isquêmicas, tá, pessoal? A resolução não é para isso, mas algumas vezes a gente acaba conseguindo detectar, tá? Então, aqui vocês veem na ressonância, na região que eu falei para vocês, a área de isquemia, uma lacuna isquêmica recente, em território de artérias lenticuloestriadas laterais, tá bom? Retrospectivamente, era aquela área que eu falei para vocês, a gente coloca o ROI, aqui é o ROI 1A, mais ou menos um CBV próximo a 2, né, e um CBF também próximo a 10, mostrando então a área de isquemia, tá bom? Então, esses são artigos relacionados a esse cenário de lacunas que a gente pode conseguir caracterizar nas perfusões por tomografia. Desculpem, mas, de novo, não é a obrigatoriedade do método, tá bom? Mais um conceito aqui em relação ao flare. Qual é o entendimento nosso do flare quando a gente vê vasos leptomeníngeos hiperintensos no flare, tá bom? Então, vejam, esse é uma situação em que eu tenho uma restrição à difusão, eu vejo alguns vasos no flare hiperintensos, ou seja, são vasos com fluxo mais lento, o que me remete a uma circulação colateral, né, leptomeningea de luxo, e esse paciente ele evoluiu melhor no controle do que esse paciente, por exemplo, que tem também uma difusão restrita, tem uma isquemia recente, mas que não tem, ou tem muito pouco
circulação colateral lenta no flare, com vasos leptomeníngeos branquinhos. Olha como evoluiu bem pior, com mapas de hemodinâmicos parecidos no exame de entrada, tá bom? Só um conceito adicional em relação a gente usar também o flare dos vasos leptomeníngeos associados aos mapas de perfusão, tá bom? Esse também é um outro conceito a mais para a gente entender, que é, deixa eu ver se tem no próximo slide, senão eu vou ficar naquele lá mesmo do artigo, vamos ficar nesse daqui, ó. Que é quando eu também vejo alteração das veias na sequência SWI. Vamos lá, pessoal. Por que as veias na sequência SWI ficam pretinhas, né? A depender da máquina de vocês, mas em geral ela fica com hipossinal na sequência. Por quê? Porque as veias têm um fluxo mais lento em relação às artérias, então eu tenho mais conteúdo de desoxihemoglobina em relação à oxihemoglobina, tá bom? Mas no contexto de isquemia, se essas veias ficarem ainda mais pretinhas na sequência SWI, que é o que eles chamam de mismatch, suscetibilidade de fusão, isso quer dizer que está tão mais lentificado o fluxo ali, para ter que extrair aquele oxigênio por mais tempo, que esse é um sinal indireto de que tem alteração perfusional. Quanto mais pretinho aquelas veias estão, mais alteração perfusional eu tenho. Então, vejam, aqui é um caso em que eu tenho muita alteração perfusional, e eu vejo as veias muito mais pretinhas, por quê? Porque o fluxo aqui está mais lento, eu tenho mais conteúdo de desoxihemoglobina, do que esse caso em que eu tenho pouca ou nenhuma alteração perfusional, e as veias, elas ficam relativamente simétricas, tá bom? É só um conceito a mais para vocês também, quando estiverem interpretando tanto a perfusão tomo, quanto exames de RN, olharem também a sequência SWI, que ela também ajuda nesse raciocínio, tá? Outro caso, paciente idosa, com artéria cerebral média hiperdensa, oclusão proximal, pouca circulação colateral leptomeníngia. Aqui os mapas de perfusão bastante alterado na cerebral média, o fluxo e o volume. O volume praticamente é quase tudo penumbra, só na profundidade aqui no braço posterior da cápsula interna é que eu tenho o core. Também fizemos o mapa de permeabilidade capilar, alteração principalmente na profundidade cerebral, e nos exames de controle, inclusive o core isquêmico, inclusive a área de penumbra, ela progrediu para a área de core isquêmico, essa paciente não foi tratada, e no SWI, para mostrar que bateu aquela região de alteração da permeabilidade com a transformação hemorrágica, e esse exemplo é para reforçar o que a gente aprendeu agora há pouco do SWI. Vejam como no lado da alteração perfusional, eu tenho muito mais vasos pretinhos do que no lado normal. Ou seja, o fluxo aqui está tão lento que aumentou a taxa de extração de oxigênio para aquele tecido, e eu tenho muito mais desoxihemoglobina aqui do que aqui, tá certo? Esse é um outro cenário também que às vezes a perfusão pode ajudar a gente, e olha que interessante, é uma paciente adulta jovem, mulher, tinha suspeita de AVC isquêmico na fossa posterior. Não lembro se agora era uma tontura súbita, um déficit de marcha, mas olhem os mapas, ó. O tempo de trânsito está aumentado, tanto aqui no TTD quanto no MTT, o fluxo está relativamente simétrico, mas o volume está muito alto. Então, vejam que é um padrão perfusional estranho para o que a gente conversou até agora de situações de isquemia arterial, né? Não se encaixa nem num core, nem numa hiperperfusão pós-isquemia, talvez uma área de penumbra, mas enfim, tá esquisito, não segue muito o território vascular. E, olha, na verdade, esse caso é um caso de trombose, né, daqui do seio sigmoide, transverso, até o bulbo da veia jugular. E esse padrão de perfusão que a gente está vendo, na verdade, é um padrão de congestão sanguínea. Né? Por que é um padrão de congestão sanguínea? Tanto o TTD quanto o MTT, eles estão alargados, né, estão aumentados, e o fluxo está normal, o volume está muito alto, ou seja, é um padrão de congestão. O sangue está chegando e está com dificuldade de ser drenado, né? Daí a congestão, daí o entendimento dessas alterações perfusionais que vocês acabaram de ver, tá certo?
E a gente pode interpretar também esses padrões e usar os mapas de perfusão nos contextos de trombose venosa, inclusive para tentar predizer o que é edema vasogênico que pode se reverter, o que é um infarto venoso que pode tender a ser mais irreversível. Não só pelo aspecto da difusão, quanto mais difusão o infarto venoso, maior a tendência a ser irreversível, mas ainda assim ele é muito mais reversível do que nos infartos arteriais, e também os mapas de perfusão podem nos ajudar nesse contexto, tá bom? A gente está chegando no final da aula, e esse é um caso que eu aprendi bastante, eu coloquei aqui para passar para vocês. Olhem só, é um paciente masculino de 45 anos, com hemiparesia e disartria, o ictus a 45 minutos, e o NIH dele de entrada era 13, tá? O NIH é uma escala neurológica, né, funcional, para a gente estimar o déficit do paciente, eu não vou entrar muito em detalhe, mas quanto mais grave o déficit, maior o NIH. O do paciente era 13, né? Então, encaixava aqui num déficit moderado, tá bom? Aqui estão os itens que o neurologista avalia para graduar. Não vou entrar em detalhe nisso aqui agora. Mas, olhem só o nosso exame inicial, pessoal. A hemiplegia dele era à esquerda. Então, do lado direito, a gente vê uma sutil alteração aqui na faixa insular, questionável no lentiforme e no braço posterior da cápsula interna, e tinha oclusão vascular com circulação colateral leptomeningia pobre em relação ao outro lado, tá bom? Aqui na setinha é o sinal do dot sign, era um raminho M2 da cerebral média hiperdenso, ou seja, um trombo interluminal recente, e olhem esse mapa de perfusão, que como eu aprendi com ele, espero que vocês aprendam também esse conceito. Todo o território de irrigação da cerebral média direita está alterado, tanto superficial quanto profundo, aqui nos mapas de time to drain e MTT. E grande parte, ou a maior parte disso já é core. Percebam que grande parte está alterado no fluxo. Eu falei que o volume é o que fala a verdade para vocês. A maior parte já é volume bastante reduzido também, ou seja, a área de core isquêmico. Talvez aqui um pouco da profundidade cerebral ainda preservada, tá? Mais uma vez, nos cortes mais superiores. Eu coloquei o ROI para vocês verem. Cheguei a encontrar valores de CBV de 0,23 e CBV de 0,1. Ou seja, bem menor que 2 e muito próximos a 0, tá, pessoal? Muito próximos a 0. Ou seja, muito baixo, tá bom? A gente fez a permeabilidade capilar, também bastante alterado nesse território, como vocês estão vendo no mapa. E aí, teria indicação de trombose? Vamos voltar, ó. Paciente masculino, adulto jovem, NIH de 13. Aqui seria um aspects de 9, 8, né? Não mais do que isso, com pouca circulação colateral. Mas quando eu faço o mapa de perfusão, a mensagem que a gente está vendo é quase não tem penumbra, quase tudo é core. A gente vai investir, a gente vai fazer a trombólise, a trombectomia mecânica. O que vocês acham? Então vamos lá. Esse paciente foi feita a trombólise venosa e a trombectomia mecânica. Nesse momento, vejam, grande parte tem edema citotóxico na ressonância, comprometendo a ínsula, a região opercular, e um pouquinho aqui da transição entre o aspecto anterior do corpo e a cabeça do núcleo caudado. Aqui no flare, da mesma forma, com transformação hemorrágica petequial. 15 dias depois, vejam como se comportou a tomografia dele, aquelas áreas de difusão restrita aqui aparecendo como hipoatenuantes na toma. E deem uma olhada nessa evolução por imagem, pessoal. Eu já pôr tudo aqui para vocês. Ó. Esse é o exame de entrada, em que, através dos mapas de perfusão, a gente viu que a maior parte do território alterado já era core, de acordo com os mapas de perfusão, tá? Mas vejam que nem toda parte que eu considerei como core
isquêmico, ou seja, nem toda parte que estava muito escurinha aqui no mapa de CBV se comportou assim, ou seja, nem toda a área ficou com restrição à difusão no controle depois de um dia, e ainda, nem toda a área que eu achei que era irreversível, no exame de controle 15 dias depois, ela estava salva, ela não evoluiu para a área sequelar de encefalomalácia e gliose, tá bom? E de modo que o paciente de um NAE de 13 foi para 6, tá? Qual que é a grande mensagem que eu entendi desse caso? Será que realmente a gente entende a isquemia? Será que realmente tudo que numa foto estática de perfusão eu considerei como irreversível, será que realmente é assim em alguns instantes depois? E a gente hoje entende que não, tá? Então tudo isso tem que ser avaliado de forma dinâmica. E uma mensagem para vocês quando estiverem olhando os mapas de perfusão, que eu acho que talvez seja o grande ensinamento desse caso. Toda vez que vocês virem um CBV muito baixo, quando eu digo muito baixo, eu parei nesses slides para vocês verem de novo, é um valor muito baixo, próximo a 0. Cuidado, a gente pode estar superestimando a redução do CBV. O que eu estou querendo dizer com isso? Tudo bem, o volume pode ser baixo, mas ele pode estar tão baixo que a minha análise matemática aqui dos mapas de perfusão pode estar superestimando isso. Percebam que, inclusive, tem algumas regiões aqui, ó, que eu não tenho nem sinal perfusional nos mapas, ou seja, tem um aspecto artefatual, estão vendo? Ficou preto. Então, esse caso eu aprendi esse ensinamento, que é cuidado ao avaliar valores de CBV muito baixo, próximo a 0. Talvez a gente esteja superestimando o core, tá bom? E mais ainda, nem toda área que eu acho que é core se comporta assim na ressonância, e nem toda área que eu achei que era potencialmente irreversível realmente evoluiu para. Então, é importante vocês verem esse caso, porque a decisão terapêutica, pessoal, ela é multidisciplinar, ou seja, radiológica, neuroclínica e neurointervencionista, e baseada em muitos parâmetros, quais sejam idade do paciente, status funcional, aspects, padrão de estenose, de oclusão vascular, padrão de circulação colateral leptomeningia, mapas de perfusão, tempo, ou seja, são muitos padrões, estão vendo? Talvez o mais importante deles, inclusive, seja a performance das colaterais desse paciente, que eu falei para vocês no início da aula, que ele é genético, tá? Então, para a gente fechar esse ensinamento, cuidado ao avaliar parâmetros isolados em imagem, tá? Isso deve ser avaliado em conjunto, tá bom? O paciente tinha uma tomografia boa, uma oclusão proximal, era jovem, tinha um bom status funcional. Será que não vale a pena eu investir nele só porque um critério está me falando que não? Ou seja, só porque eu achei que na perfusão isso já seria irreversível? Fiquem com essa mensagem de interrogação para vocês pensarem a partir de agora, quando forem avaliar esses estudos de stroke, tá bom? Então, até que ponto entendemos a isquemia? Será que o core isquêmico pode ser reversível? É isso que eu conversei com vocês até agora. E esse mapa, inclusive, esse artigo, desculpa, fala a respeito disso, ó. Reversibilidade de um aparente infarto na perfusão. Aqui, ó, para vocês verem, ó, a alteração perfusional, ela é tão baixa, próximo a 0, igual eu falei para vocês, que nem sinal perfusional a gente está conseguindo obter do mapa. Fez a difusão, não tinha nada. Então, se eu avaliasse só isso aqui, eu falo, tem um core isquêmico. Aí o paciente vai para a difusão e não tem nada, ou seja, não era um core isquêmico. Eu errei olhando o mapa de perfusão, tá bom? Então aqui é justamente isso, ó, quando os valores forem próximos a 0, cuidado, tá? Cuidado em valorizar essas áreas, a gente pode perder paciente que poderia se beneficiar da trombectomia. Tudo bem? Então, esse eu acho que é o último slide, ou um dos últimos. Algumas considerações finais. Para a gente avaliar esses pacientes, saber corretamente a história
e o tempo de ictus. Pode parecer uma coisa óbvia, mas a gente sabe como é que são os pedidos que chegam para nós no momento do laudo. Muitas vezes não tem essa informação, a gente lauda o exame no escuro, e aí a chance de a gente errar é muito grande. Então, se esforcem em ir atrás da história, conversar com o neurologista, pedir para o residente, o fellow ou o técnico que está fazendo o exame nos ajudar nesse cenário da história clínica, tá bom? Sempre avaliar primeiro a tomo sem contraste, depois a anjo, e por último os mapas de perfusão, todos esses que a gente já conversou, o time to drain, o MTT, o CBF, o CBV e a permeabilidade. Com isso eu posso confirmar ou excluir uma suspeita clínica de isquemia hiperaguda, e aqui eu reforço principalmente os conceitos de wake-up stroke, que a gente viu, e as situações de mimics de isquemia, a gente também viu várias, a gente viu trombose venosa, a gente viu migrânia complicada, a gente viu paciente posicionado torto na máquina, paciente com isquemia, com estenose crítica na bifurcação carotídea, então são vários exemplos. A gente pode ter também status pós-ictal, com paralisia de TOD, enfim, são vários, tá? Sempre ponderar o custo-benefício da terapêutica, predizer algumas complicações da isquemia e ou da trombólise. A gente aprendeu isso quando eu falei dos conceitos de permeabilidade para vocês. A gente expandiu alguns conceitos ao explicarmos a hiperperfusão pós-isquemia, a perfusão de luxo e a injúria de reperfusão. E sempre, isso também é muito importante, não esquecer das limitações do método. Seja porque ficou tecnicamente ruim, seja porque eu estou em dúvida na interpretação dos mapas de perfusão, como nesse último exemplo mostrado. Nunca é ruim você passar a dúvida para o médico assistente, eu sempre reforço isso. É muito mais elegante e sincero a gente passar a dúvida do que passar uma informação errada, que vai prejudicar o follow-up e a decisão da conduta, tá bom? Então, aqui estão todas as referências depois, vocês podem acessar aqui no slide para estudar melhor.